Bora lá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante que é relacionamentos. Quer dizer, profissões. Não. Relacionamentos. Peraí, eu tô perdido. É relacionamentos ou é profissões? Na verdade, é justamente sobre esse o tema. Relacionamento não é profissão. Fica comigo até o final do vídeo, que você vai entender exatamente por que eu tô falando isso, que relacionamento não é profissão. Porque nesses últimos anos, atendendo centenas e centenas de pessoas, principalmente pessoas que vêm com uma demanda dentro do relacionamento, parece que quando sai de um relacionamento tem que achar outra relação. Como se a relação fosse uma profissão, fosse um emprego, melhor. Devia até mudar o título desse vídeo para relacionamento não é emprego. Mas vamos lá, vamos entender. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Sou Alex Nielsen e aqui eu falo sobre relacionamentos, tá bom? Então bora lá. Nessa minha trajetória, esses últimos 25 anos trabalhando com tarô, os últimos 12 anos trabalhando como terapeuta, como sacerdote espiritual, para você não sabe, sou sacerdote espiritual, uma visão espiritualista, universalista, apesar de ter minha base na Umbanda, eu atendi centenas e centenas de pessoas que vêm com essa demanda, né, com relação aos relacionamentos. Eu até abro um parênteses aqui porque eu tô me ouvindo e eu tô percebendo que minha voz tá meio fanha, então eu tô meio com o nariz meio ruim, então de vez em quando eu vou ter que parar aqui pra limpar aqui o meu nariz, mas bora, porque aqui o meu papo com vocês é sempre assim, sem edição, numa boa, papo reto, papo gostoso, sem delongas, já estou delongando demais, então vamos lá. Nesses últimos anos, eu venho percebendo muito essa dinâmica. Pessoas que saem de uma relação e, independente do motivo pelo qual saiu da relação, elas entram num padrão de que elas precisam encontrar um novo relacionamento. Como se fosse um emprego. Sabe quando a gente tá no emprego e aí a gente perde esse emprego e eu preciso achar um emprego logo, porque eu tenho contas para pagar, o seguro-desemprego vai acabar. E parece que a dinâmica de algumas pessoas, na verdade muitas, pelo menos pela minha experiência, não só como eu disse, como tarólogo, terapeuta, mas também como sacerdote, pessoas vêm atrás de mim buscando um aconselhamento sobre sobre as suas relações, porém com uma visão mais espiritual. Eu vejo o mesmo padrão, pessoas que saem de uma relação e estão afobadas porque elas precisam achar uma relação, elas precisam começar a se relacionar. E aí, esta dinâmica, esse padrão, o que ele está mostrando? Uma carência, um vazio de, primeiro, eu não sei relacionar comigo mesmo, eu não sei se relacionar comigo mesmo. Segundo, carência excessiva. Eu preciso de alguém para me sentir pleno, eu preciso de alguém para me sentir preenchido, para me sentir feliz. E é exatamente essa dinâmica que acaba complicando as relações e muitas vezes as pessoas ficam se perguntando: por que é que diabos eu fico repetindo os mesmos padrões? É sempre o mesmo tipo de relacionamento. E hoje, depois desses anos, eu começo a olhar para essas dinâmicas que eu venho atendendo e venho começando a perceber que elas não se dão o tempo, depois de um término de relacionamento, de se curarem, de viverem a sua solitude, que é diferente de solidão. Solitude é o ato de você cultivar a sua solidão, mas com alegria, com bem-estar. Porque se você não está bem com você mesma, como é que você vai poder estar bem com outra pessoa? Eu já vi de pessoas muito próximas dizendo assim: não, se eu separo hoje aqui, eu não aguento ficar sozinha não. Eu vou precisar estar com outra pessoa. Mas vou precisar estar? É sempre uma urgência de como se eu precisasse de um emprego. Olha, eu preciso de um emprego para pagar as minhas contas. Eu preciso de um relacionamento porque eu não posso ficar sozinho, não posso ficar sozinha. E este ponto é o que quebra, não sendo redundante aqui, a maior parte das relações quando iniciam. Porque as pessoas entram com uma perspectiva de que o outro vai fazer a pessoa em si, né, feliz. E não é assim que funciona. É claro que o outro não tem que chegar na tua vida para te fazer infeliz, não é isso. Mas você não pode entrar numa relação, qualquer que seja essa relação, com o movimento de que o outro tem a obrigação de te fazer feliz. Então a primeira questão aqui, eu não tenho roteiro, nem escrevi roteiro, porque isso aqui tá tão maçante na minha cabeça. A primeira questão que a gente tem que entender é: eu não preciso de outro relacionamento
a partir do momento que eu terminei a minha relação. Eu tenho que, nesse momento, aprender a me relacionar comigo. Eu tenho que aprender a lidar com esse luto, porque depois de um término de relacionamento, existe um luto, existe um processo pelo qual eu vou passar, o luto da negação, o luto da carência, a fase da negação, a fase da carência, aí eu vou entrar na raiva, e aí eu vou ficar bem, vou ficar empoderado, depois eu vou entrar no arrependimento, e vou passar por uma série de questões, eu me questionar, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? O ponto é, eu preciso de pelo menos aí 3 meses no mínimo para poder me curar dessa relação. E claro, quando eu falo aqui 3 meses, o tempo é relativo. Tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais, isso não é uma regra. E aqui eu tô falando também de um relacionamento que não é um relacionamento de 3 meses. Tô falando de um relacionamento de 1 ano, 2 anos. Um relacionamento que tem já tem uma história por trás já, né? Uma história mais consolidada. Então, um relacionamento de 1, 2 anos, normalmente é um relacionamento que já tem uma história. Então, quando você sai de uma relação, você tem que entender, você não precisa, coloca aqui nos comentários, você é essa pessoa ou foi essa pessoa que quando saiu de uma relação entendeu que precisava loucamente encontrar outro relacionamento? E vocês não precisam disso. Primeiro porque existe uma pressão interna e essa pressão nos desgasta. Faz com que a gente aceite qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa que chegue até nós. Imagina só, você passou por um relacionamento e essa relação não foi tão boa, não foi legal. Você já entendeu que você não gostou, teve uma certa toxicidade, né? Houve ofensas, houve mágoas, e aí você sai dessa relação ferida. Sai dessa relação, sabe, amargurada. E aí entende, eu não posso ficar sozinha. Eu tenho que achar outro relacionamento. E aí o que acontece? A primeira pessoa que aparece, que supre aquela sua carência, que supre aquela sua fragilidade, ou no momento mais de fragilidade pelo qual você está passando, que é decorrente desse luto, tá? Ou na verdade é parte do luto, pronto. Você acaba tomando esse lugar, tomando essa postura, acaba entrando num relacionamento e provavelmente vai repetir os mesmos padrões, vai ter as mesmas dificuldades dentro dessa relação. E por quê? Porque você não se permitiu se curar. Você não se permitiu lidar com esse processo. Só um minutinho, gente. Ai, desculpa, gente. Eu ia cortar, mas nem vou cortar isso aqui, porque se fosse no bate-papo normal, eu não ia ter como cortar. Então vamos lá. Aqui é gente da gente. É gente como a gente. Mas vamos lá. Até peço perdão pra vocês. Então, o que eu preciso entender é... Por que eu preciso de uma relação? Porque se eu terminei... Por que se eu terminei um relacionamento agora... Por que eu preciso de outro relacionamento agora? Por que eu preciso estar numa outra relação? Isso vai fazer... Eu preciso disso para viver? E talvez as respostas que a gente tem aqui agora sejam sim, sim, sim. Sim, eu preciso disso para viver, eu não consigo viver sozinha, eu não consigo viver sozinho. Só que o ponto-chave aqui é... Você tem que aprender a conviver consigo mesma, consigo mesmo, sozinho, sozinha. Para depois realmente... lidar com o outro, porque senão você vai despejar essa responsabilidade sobre os ombros do outro, para que o outro diga como você tem que ver essa relação. Eu não estou dizendo que as relações, quando a gente termina as relações, elas são fáceis, né, de a gente lidar com o término. Vem aquele vazio, vem aquele sentimento de angústia, vem aquela sensação de caramba, o que eu faço agora? É claro, tudo isso é comum, é normal. Por quê? Eu estava acostumado a viver com uma pessoa. Mesmo que vocês morassem em casas separadas, eu estava acostumado a ter um contato frequente com aquela pessoa. Eu já tinha internalizado. Aquela pessoa está comigo, eu estou com aquela pessoa. E de repente, do nada, isso é quebrado. E é óbvio que fica um vazio. E esse vazio é natural. E esse vazio, ele precisa ser trabalhado, curado nesse processo do luto, para justamente você não entrar numa relação para suprir esse vazio. Porque quando você entra num relacionamento para suprir esse vazio, eu sinto muito, minha linda e meu lindo que estão aqui me ouvindo, mas você não vai suprir esse vazio. Você vai tapar esse vazio com areia de praia.
Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer abalo vai desmoronar, qualquer aguinha vai desmoronar, não tem firmeza para você poder realmente poder lidar, né, entrar numa relação e construir um relacionamento saudável. E claro que muitas pessoas às vezes só conseguem fazer isso a partir do momento que estão dentro de uma relação, que eu vou falar agora. Elas precisam trabalhar o seu autoconhecimento, elas precisam se conhecer, elas precisam entender que eu não preciso do outro para ser feliz. Eu sou feliz a partir de mim, porque eu sou responsável pela minha felicidade. Mas o outro entra para agregar na minha vida, assim como eu entro na vida do outro para agregar também. Gente, desculpa, de verdade. Para quem me conhece, que sabe que dificilmente eu faço isso, mas acho que eu tô ficando meio gripado, mas vamos lá, vamos seguir bola aqui. Então, entenda bem, relacionamento não é emprego, relacionamento não é profissão, relacionamento é algo que deve ser natural, deve ter equilíbrio, deve ser saudável, deve agregar para os dois que estão na relação, para que então, com ambos, né, com os objetivos alinhados, com os mesmos ideais, com os valores, com as verdades também alinhadas, não precisam ser exatamente os mesmos valores e mesmas verdades, mas com tudo isso alinhado, a partir daí, esse relacionamento ele cresce de forma saudável, de forma próspera, de forma abundante, cada um se conhecendo no dia a dia, um sendo cúmplice do outro, fazendo com que o outro cresça, sendo um degrau do outro, e não apenas um sendo o banquinho do outro, não. Um dia eu sou o degrau, outro dia você é o degrau. E é assim que uma relação se constrói, e não na pressa, e não na afobação de que eu não posso estar sozinho, sozinha. E infelizmente é isso que acontece. Infelizmente, muitas pessoas saem de um relacionamento, independente do motivo, saem desse relacionamento e, claro, todo término de relacionamento gera dor e elas entendem que elas precisam achar uma pessoa rápido. E aí elas começam a aceitar migalhas, a só aceitar porcarias. E você não merece isso. Ninguém aqui merece aceitar migalhas. Ninguém aqui merece aceitar porcarias. Então, se você saiu de um relacionamento, entenda, primeiro, passe pelo luto, 2, 3 meses, é uma média, como eu disse, passa por esse luto, entenda o que você aprendeu com esse relacionamento, tome os melhores aprendizados, olha para aquilo que foi bom e guarda no coração com carinho, aquilo que não foi legal, aprenda com aquilo, não fica gerando mágoa, porque a mágoa fica dentro de você, não fica no outro, aprende com aquilo e fala, ok, agora olhando para essa minha relação anterior, eu começo a entender o que eu não quero mais numa relação. Inclusive uma dica que eu sempre dou, já dei em outros vídeos no Instagram, falo isso muito também, se você quer saber que tipo de relacionamento você quer daqui em diante, escreva no papel, olhando para os seus relacionamentos anteriores, ou até para esse no qual você está vivendo agora, e diga o que é que eu não gosto numa relação, o que é que eu não gosto nessa relação, o que é que eu não quero mais viver num relacionamento. Quanto mais você compreende o que você não quer num relacionamento, mais clareza você tem do tipo de relacionamento que você quer. E a partir disso, quando você toma esse movimento, você está se valorizando. Você fala assim, eu não aceito menos do que isso aqui. Porque isso aqui me faz mal, mas isso aqui me faz bem. E é isso que eu quero. E é isso que eu mereço. E é isso que eu vou me permitir ter e viver na minha vida. Então, se você saiu de uma relação hoje, se cuida, se cura, se empodera e fala, agora sim, eu estou pronta, fala para o universo, fala para Deus, fala para quem você quiser e fala, olha, agora eu estou pronto, eu estou pronta para viver uma nova relação. Tem que ser amanhã? Não. No momento em que aquela relação boa chegar, porque a partir de mim vai ser isso agora. Eu só vou permitir que boas relações entrem na minha vida. E a partir desse pensamento, quando vier uma relação que não é legal, que você entende que não é bacana, já não deu match ali, você vai falar, amigo ou amiga, obrigado, mas eu não quero isso.
Fica amizade aqui, fica boa educação, mas não é isso que eu quero. Opa, veio você, nossa, você tá alinhado com meus valores, você tá alinhado com aquilo que eu tô buscando. Legal, é isso que eu quero. Bora, vambora, é isso aí. E aí a vida segue. E aí uma relação se inicia, mas sem a necessidade urgente de que eu preciso me relacionar, porque eu não posso ficar sozinha, porque eu não posso ficar sem ninguém. Lembre-se uma coisa que eu bato muito aqui no meu canal, nos meus vídeos. Você é o seu relacionamento. E o que isso quer dizer? Quando você aprende a se relacionar consigo mesma, consigo mesmo, você atrai e vive relacionamentos interpessoais na melhor qualidade possível. Por quê? Porque você já está se relacionando na melhor qualidade possível consigo mesmo. Então, nada mais justo do que transparecer, transmitir, refletir isso para os relacionamentos interpessoais, para os relacionamentos externos, certo? Se você quer entender mais sobre os meus atendimentos com tarô, com terapia, com aconselhamento conjugal, aconselhamento afetivo, todos os links estão aqui na descrição do meu vídeo, além dos meus livros e workshops e cursos. Todos estão aqui no link desse vídeo. Um beijo no coração, desculpe pela voz, bora, que depois tem mais vídeo aqui. Um beijo no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!